estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a nossa vida, né? Não somente para você que está nos assistindo aí pelo canal, mas também agora estamos transmitindo aqui pelo via de transmissão local. A vizinhança aqui está nos escutando neste momento. Então nós estamos pregando a palavra de Deus não somente para você que está nos assistindo pelo vídeo, pelo canal, mas também para aqueles que estão próximos de nós aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Nós vamos iniciar no vídeo de hoje mais uma série de mensagem para a glória do nosso Deus. E o tema da nossa mensagem, iniciando a partir de agora, para todos que estão nos ouvindo, é crescendo nas aflições. Esse será o tema da nossa série, começando a partir de agora, em nome de Jesus. Crescendo nas aflições. Desde já eu peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, venha se inscrever. Este é o canal Pregador MR. Se inscreva, compartilhe, deixe aí o seu like, nos ajude aí no trabalho da divulgação da palavra do Senhor. E você que está nos ouvindo aqui na nossa vizinhança, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês também possam se inscrever em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, que Deus abençoe. Nós vamos trazer, dentro desse tema, o texto base de 1 Pedro, capítulo 5, que está aqui, no versículo 10. Votos e saudações finais da Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, ó: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amados, aqui existe um ensinamento muito prático e funcional para a nossa vida e também com muito poder para a vida da igreja. A palavra do Senhor está nos sugerindo uma proposta, que existe um propósito de Deus para a vida daquele que recebeu o Senhor Jesus, para aquele que crê, não somente para nós, e você que está nos ouvindo também, isso também pode se tornar algo prático na sua vida. A palavra está dizendo que Deus, Ele propôs a nós padecer um pouco. Este padecer um pouco se refere em padecer por causa da palavra do Senhor, em padecer pelo Evangelho, em submeter às aflições da palavra de Deus. A nós, Igreja do Senhor, está proposta esta palavra de Deus em nome de Jesus. Estamos nesse mundo para passar pelas aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa este ensinamento, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, isso faz parte da nossa vida. E vai fazer parte da nossa vida enquanto nós estivermos neste mundo, Passar pelas aflições. Afinal, nós jogamos contra, ou seja, nós caminhamos contra o mundo, Contra o pecado, contra a concupiscência, a prostituição, adultério, fornicação, enfim, tudo aquilo que se refere, aquilo que se levanta contra Deus. Nós estamos nesse mundo para isso, para andar contra essas coisas, andar na contramão da palavra. E por consequência, uma coisa é fato: nós temos que estar proposto a nossa vida a passar por essas aflições. Então, existe aqui uma sugestão, existe aqui uma proposta de Deus, porque Ele promete, no momento que nós padecemos por causa da palavra, é fato e é certo de que Ele mesmo, diz a palavra, o apóstolo Pedro fala, Ele mesmo, ou seja, Deus, Ele vai aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer a nossa vida espiritual.
Então, existe aqui uma proposta e uma recompensa. Deus é fiel. A obra que o Senhor iniciou na nossa vida, Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Então nós vamos, no decorrer desses vídeos, nesta série, falar sobre esta proposta de Deus, sobre este propósito de Deus, sobre a vida da igreja. E se nós cremos no Senhor Jesus e recebemos a palavra de Deus na nossa vida, nós temos que estar inserido nisso aqui. Nós temos que participar disso aqui. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos neste mundo para fazer a diferença, se levantar contra o pecado, contra a mentira, contra o mal, pregando a palavra, pregando a verdade, pregando Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, e, por consequência, é fato que nós vamos padecer. E ele ainda fala, ele sugere, haver padecido um pouco, ele mesmo. Então existe uma recompensa, existe um propósito, existe aqui uma promessa de que, no momento que nós passamos pelas aflições, é certo, e é verdade, e isto é fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Ele mesmo vai completar a obra, vai aperfeiçoar a nossa vida, confirmar, fortificar e fortalecer a nossa vida. Então, é em cima dessa proposta que nós vamos falar no decorrer dessa série, em nome de Jesus, sobre este tema, crescendo nas aflições. Antes de nós entrarmos no conteúdo de falar cada parte disso aqui, sobre o que o aperfeiçoar se refere, o confirmar, o fortalecer, o fortificar. Antes de nós entrarmos no conteúdo, eu gostaria de introduzir aqui, fazer uma introdução para falar um pouco sobre o que significa o padecer. Porque quando nós ouvimos, muitas pessoas, até mesmo entre nós, têm uma ideia equivocada de que ao padecer é sofrer. E nós não estamos no mundo para sofrer. Nós não estamos neste mundo, somos igreja do Senhor, somos filhos de Deus, nós estamos nesse mundo para sofrer. Amados, quando se fala de padecer, não está falando de sofrimento. Amém? Gostaria de colocar isso aqui já no início, para que você venha assimilar melhor essa ideia. Quando a Bíblia fala de padecer, não está falando de sofrimento, não está falando de dor por consequência de alguma coisa, mas padecer por causa da palavra. No mundo tereis aflições. Estamos falando aqui, o apóstolo Pedro está falando de aflições por causa do Evangelho. E isto não tem como nos livrarmos. Não há como nos livrarmos desta realidade. Nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados para suportar essas aflições, porque isso faz parte da nossa vida. Correto? Então, a palavra de Deus está dizendo que isso faz parte da nossa vida. Então, qual é a diferença do padecer e do sofrer? Padecer pelo Evangelho e o sofrer por consequência de alguma coisa. O padecer, dentro desta visão da palavra de Deus, o padecer significa passar por situações ou adversidades atribuídas a uma vida com Deus, em não negar o seu nome. Então isso aqui é uma consequência. E no momento que nós cremos, recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nos prontificamos em servir a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, é fato que estas coisas venham a acontecer na nossa vida. O padecer por causa da palavra de Deus é passar por situações, as adversidades atribuídas a uma vida com Deus. Isso é padecer. Amém? Não significa sofrer. E nós vamos entender isso dentro da linguagem da palavra, que existe uma diferença. Correto? Então, sofrer é uma coisa, padecer é outra. Então, padecer é isso. Passar pelas adversidades atribuídas a uma vida com Deus. E o sofrimento? O que é o sofrer na verdade? Na prática, no funcionamento da palavra. Significa passar por situações ou dificuldades por consequência do pecado.
ou do mal sobre a nossa vida, ou sobre a mentira que existe na vida do homem, da falta de Deus. Então, essa é a diferença dentro dessa linguagem que eu estou trazendo para você, dentro desse raciocínio, amém? Da palavra de Deus que nós estamos trazendo aqui agora. Isso é que significa sofrer, passar por situações ou dificuldades por consequência do pecado. Nós sofremos, amados, nós sofremos, você que está nos ouvindo neste momento aqui agora, sofrer, esse sofrimento e essa dor é uma consequência do mal sobre a nossa vida. Está proposto à nossa carne, por causa do pecado, passarmos por sofrimentos e dores. Isso é consequência do pecado. O mal traz essa dor, esse sofrimento sobre a nossa vida. Amém? A mentira traz essa dor, o pecado traz essa dor, esse sofrimento. Então, o sofrer significa isso. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E nós vamos mostrar dentro da palavra, né, qual é essa diferença. Então, vamos seguir essa linha, esse raciocínio de que o padecer pelo Evangelho é passar pelas situações, né, por consequência de você amar a palavra de Deus, servir a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor. E o sofrer é passar pelas situações por consequência do pecado. Então, na prática, vamos expressar aqui o que é esse sofrimento por consequência do pecado, por consequência do mal sobre a nossa vida. Sofrimento, a miséria, a enfermidade da nossa carne gerada pelo pecado, a falta de paz, uma vida angustiada, uma vida deprimida, a profunda solidão e uma vida, né, levada por causa da consequência do pecado sobre a nossa vida, está sujeito a essas situações. Isso é sofrer, gente. Sofrer é isso. É a miséria, a enfermidade da nossa carne, né? A falta de paz sobre a nossa vida, a tristeza profunda, né? Uma vida angustiada, uma vida deprimida, uma vida de profunda solidão. Isso tudo são consequências do mal sobre a nossa vida. E nós, né, padecemos, sofremos essas situações por causa do pecado. Quantas e quantas pessoas elas passam por essas situações e não se dão conta que estas coisas elas não foram propostas por Deus para a vida delas. Amém? Nós estamos nesse mundo, a nossa vida é assim mesmo, a nossa vida é uma vida de sofrimento, é uma vida de dor. Não. Nessas circunstâncias, não precisamos, não é proposta de Deus passarmos por esse tipo de sofrimento. Não é vontade de Deus que nós venhamos ter uma vida deprimida, angustiada, uma vida de solidão, uma vida de miséria, uma vida de enfermidade, uma vida com a falta de paz, sem alegria. Amém? Isso não é proposta de Deus. Essas coisas, a falta dessas coisas, na verdade, né, da alegria, da paz, da presença de Deus na nossa vida, da saúde, de uma vida saudável, isso vem da parte de Deus. Então, sofrer isso. Agora, nós podemos padecer sem passar por esse sofrimento. Amém? E nós vamos mostrar isso aqui dentro da palavra de Deus. Então, isso é sofrimento, a consequência do pecado. Então, na prática, o que é o padecer, então? O que é o padecer por causa da palavra de Deus dentro do Evangelho, dentro dessa mensagem? São as injúrias por causa da palavra de Deus, as perseguições por causa da palavra de Deus, as acusações, as prisões por causa da palavra de Deus, os açoites e até mesmo a morte por causa da palavra de Deus. Aí você pode me dizer, ou me perguntar, você que está me assistindo pelo vídeo, ou você que está me ouvindo agora, então a morte é proposta de Deus por causa da palavra de Deus? Sim, isso faz parte do padecer.
Mas nós temos que entender, nós temos que experimentar uma coisa. O poder de Deus, aleluia, mesmo morrendo por causa da palavra de Deus, se for o caso, foi a causa de muitos, né, de pregar o evangelho, e hoje em dia ainda acontece muito dessas coisas, pessoas morrendo por causa da palavra, porque prega a palavra, porque sustenta o testemunho. Isso não significa que essa morte torna-se um sofrimento na vida dela, não, muito pelo contrário, aleluia, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? De que o viver é ganho, o morrer é Cristo. Amém? Viver é lucro, morrer é Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento na nossa vida de que quando nós padecemos por causa da palavra de Deus, isso não significa que a nossa paz é roubada. Isso não significa que nós estamos sofrendo, nós estamos passando pelo sofrimento por consequência do mal. Não, muito pelo contrário. Então, nós vamos seguir esta linha para que haja essa compreensão, que tem muitas pessoas que não aceitam determinadas situações por não considerar, não devo passar por isso. Eu sou filho de Deus, sou cristão, conheço a palavra de Deus, então não devo aceitar esse tipo de coisa, não. Nós temos que ter o discernimento de entender e compreender o que é o padecer e o que é o sofrer. Amém? Sofrimento por consequência do pecado é uma coisa, padecer por causa do evangelho é outra. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus, vamos trazer aqui uma ilustração do que o apóstolo, a palavra de Deus nos traz, nos sugere, que realmente explica essas duas situações aqui. Isso é muito interessante, você que está me ouvindo e você que está me assistindo também. Muito interessante você compreender uma situação da outra. Em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, 8 e 9, diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, aqui está uma linguagem muito simples e bem direta, e não explica uma situação da outra. O que é o padecer está proposto para nós. O padecer por causa da palavra está proposto, mas o sofrimento, a dor, não é proposta de Deus. Então nós podemos passar por situações e mesmo assim não ser atingido pelo sofrimento, pela dor, pelo mal, pela mentira, pelo pecado. A consequência do pecado não nos atinge, apesar de padecer por causa da palavra. Ele explica e fala uma situação da outra. No versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Significa o quê? Que ser atribulado faz parte do padecer, mas nunca, jamais angustiado, porque isso é sofrer. Então ele está nos sugerindo aqui, está nos mostrando que existe uma proposta de sermos atribulados, isso faz parte da vida da igreja, isso é padecer um pouco por causa da palavra, ser atribulado, a tribulação faz parte da vida da igreja, faz parte de nós que servimos, que pregamos a palavra de Deus. A tribulação está proposto para nós, mas nunca, jamais seremos angustiados, porque ser angustiado já é uma consequência do sofrimento, já é uma consequência que não faz parte da nossa vida. Mesmo sendo atribulado, jamais seremos angustiados. Amém, gente? Entende isso? Aleluia. Mesmo passando pela circunstância da tribulação, nunca seremos angustiados. Isso é promessa de Deus. E ele continua, perplexos, mas não desanimados. Perplexo, nós podemos até
nos surpreender por determinada situação, né? Nos espantarmos por determinada situação. Há coisas que acontecem por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, que nos assustam, até, né, nos deixam perplexos, como diz aqui a palavra, mas não desanimado. Porque o desânimo já faz parte do sofrimento. O desânimo é consequência da dor, é consequência do pecado, é consequência daquele que não tem Deus. Então nós nunca não estaremos desanimados, não seremos desanimados, apesar de muitas das vezes nos assustarmos com determinada situação, quando vem sobre a nossa vida. Mesmo que nós venhamos nos espantarmos com determinadas situações sobre a nossa vida, mas nunca, jamais nós seremos, né, desanimados. Então, observe que nós podemos entender que uma coisa está proposta para nós, mas a outra já não faz parte da nossa vida. Amém? E ele continua falando, perseguidos, mas não desamparados. Nunca nos sentiremos desamparados. Porque no momento que nós nos sentirmos desamparados, aí sim nós vamos conhecer o sofrimento da nossa vida. Mas ele nunca vai nos desamparar. Amém? Então nós nunca vamos conhecer o que é realmente estar desamparado ou viver neste mundo desamparado. Desamparado por Deus. É como vivem muitas pessoas neste mundo, a maioria das pessoas no mundo vivem desamparadas neste mundo. Passa por situações, por tribulações, por consequência, né? O mal sobre a vida das pessoas. Pessoas, elas passam por situações e elas, por não terem Deus na vida delas, elas vão estar e se sentir desamparadas. Amém? Mas nós que cremos, nós que temos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos sim ser perseguidos. Muitas coisas vão se levantar contra nós. Pessoas vão se levantar contra nós. Pessoas vão se levantar contra você. Coisas vão se levantar contra você. Mas você nunca vai ser desamparado. Amém? Você vai padecer essa perseguição, as pessoas se levantando contra você, contra a tua vida. Isso é o padecer. Mas você nunca vai se sentir desamparado. Então você nunca vai conhecer o sofrimento dessa perseguição. Entende isso? Você nunca vai sentir a dor desta perseguição, porque você nunca vai se sentir desamparado. Amém, gente? Entende isso? Então, padecer é uma coisa, sofrer é outra. E ele continua, termina falando, né? Abatidos, mas não, nunca, jamais destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Observe que existe uma diferença. Nós podemos até nos abater. Nós vamos, muitas das vezes, nos abater por determinadas situações, né, pela palavra de Deus na nossa vida. Nós vamos nos abater muitas das vezes, mas nunca, jamais seremos destruídos. Aleluia! Porque no momento que nós nos sentirmos destruídos, nós vamos experimentar o sofrimento sobre a nossa vida. Aleluia. Por que muitas pessoas, muitas vidas são destruídas? Porque elas não têm Deus na vida delas. Porque, gente, o que está sujeito ao mundo, o que está sujeito ao ímpio, está sujeito a nós também. Eu penso que a vida de um cristão, a vida de um crente é um mar de rosas? De jeito nenhum. Nós passamos por situações, passamos por adversidades, passamos por situações, muitas das vezes, difíceis de, né, suportar, mas existe uma promessa. Existe uma promessa de Deus que Ele mesmo nos aperfeiçoa, Ele mesmo nos fortalece, Ele mesmo, né, fortifica a nossa vida, Ele mesmo nos, né, confirma na presença dEle. Então existe uma promessa. Uma coisa é você passar por uma situação sem Deus, outra coisa é você passar com Deus. Então, aqui está a diferença. Amém? As situações vêm sobre a nossa vida também. Mas, por estarmos, né, com Deus, por
por estarmos na presença de Deus e termos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos reagir a essas situações de forma diferente. Ele vai nos fortalecer, fortificar, aperfeiçoar, confirmar, para que venhamos suportar essas coisas. Aleluia! Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso é promessa de Deus. Então padecer um pouco faz parte. Nós vamos ver dentro da palavra, no decorrer desse estudo, que o padecer faz parte da nossa vida. Amém? Mas nunca vamos sofrer a consequência dessas coisas sobre nós. Correto? Nunca. Vamos ser atribulados, mas nunca angustiados. Amém? Perplexos, mas nunca desanimados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Abatido muitas das vezes, mas jamais destruído. Porque somos mais do que vencedores em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é promessa, é a palavra. Então essa é a diferença entre padecer e sofrer. O padecer está proposto. Padecer por causa da palavra, padecer neste mundo, tendo Deus na nossa vida é uma coisa, mas sofrer é outra. Amém? Então nós temos que aprender a lidar, a discernir essas coisas, para aprender a lidar com essas situações. Que muitas das vezes nós passamos por situações, como eu disse, muitas pessoas, até que conhecem a palavra, é da igreja do Senhor, faz parte do corpo de Cristo, passa por determinadas situações e não sabe lidar com essas situações. Muitas das vezes rejeitam, muitas das vezes murmuram o que aconteceu com aquele povo no deserto, não entendeu. Porque dali o deserto é o padecer. O deserto é o padecer. Aleluia! Mas havia uma promessa, e Deus cumpriu a promessa da terra prometida para a vida daquelas pessoas, daqueles, povo de Deus. Então a mesma coisa está proposto para nós. Vamos padecer um pouco. Não podemos fugir dessa proposta de Deus, do propósito de Deus, que é padecer, por causa da palavra de Deus na nossa vida. Mas tendo a certeza e a convicção de que Ele mesmo vai trabalhar na nossa vida, vai operar na nossa vida, vai terminar a obra. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então você fique com esta palavra, para quando nós viermos a estudar na segunda parte dessa série, você já vem com essa mente preparada, com esse coração preparado, com esse discernimento, vai entender a mensagem, vai entender o conteúdo desse estudo, para a glória de Deus. Mas a princípio é isto. O que está proposto por Deus para a nossa vida é padecer. Estamos nesse mundo para padecer, sim. Mas nunca, jamais nós vamos conhecer o que é o sofrimento. Porque Ele nos faz suportar todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Se inscreva no nosso canal. Você que está nos ouvindo aqui agora, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pelo canal, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém? Glória a Deus.